Bom dia, estamos aqui para compartilhar um pouco mais daquilo que está no coração de Deus para o teu coração, para a tua vida. Tivemos agora a primeira parte da entrevista com Regis Danese, um homem de Deus, um homem que teve uma experiência com Deus, né? É um artista muito conhecido nacionalmente, compositor, cantor, enfim, um homem que teve uma experiência, um encontro com Deus e que teve que tomar algumas decisões, algumas escolhas ele teve que fazer, e todos nós, nesta manhã eu quero falar sobre decisões. Eu gostaria de ler um versículo, compartilhar um versículo da palavra do Senhor ao teu coração. Diz assim, Gênesis capítulo 13, versículo 10. Versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, assim se apartaram um do outro. A Bíblia diz nesse versículo que Ló, sobrinho de Abraão, tomou uma decisão. Eles conviviam juntos, mas chegou um momento em que Ló e Abraão tiveram que se apartar. E Abraão olhou para Ló e falou: Ló, faça a tua escolha, tome a sua decisão, para onde você vai? Queridos, durante toda a nossa vida, nós realizamos escolhas, decisões. Durante toda a nossa vida, nós escolhemos que roupa vestir, aonde estar, com quem namorar, com quem casar, aonde viver. Enfim, a nossa vida, a tua vida é marcada por escolhas. E nesta manhã eu quero justamente falar sobre isso. Por quê? Porque nós temos que aprender a escolher. Nós temos que entender que as nossas decisões hoje vão refletir no nosso futuro. As nossas decisões hoje podem refletir e gerar consequências que lá na frente podem ser irremediáveis. Por isso é importante que nós façamos boas escolhas, que nós tenhamos boas decisões. E eu quero falar sobre 3 fatores perigosíssimos que podem influenciar as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas tomadas de decisões. Eu quero falar sobre isso. 3 fatores perigosos que nos acompanham, que influenciam as nossas decisões. Primeiro fator que nós temos que tomar muito cuidado, o gosto pessoal. O que é isso? São pessoas que tomam decisões baseadas apenas naquilo que gosta. Por exemplo, vai comprar um carro, eu gosto da cor amarela. Ele vai lá, o primeiro carro amarelo que ele encontra, ele compra. Por que você comprou esse carro amarelo? Porque eu gosto da cor amarela. E, na verdade, deveriam ser considerados outros fatores e não apenas o gosto pessoal. Tome cuidado, portanto, ao tomar as suas decisões. As decisões pequenas podem parecer insignificantes, mas, na verdade, podem ter um peso muito grande lá na frente do nosso futuro. Então, tome cuidado com as suas decisões em relação a gosto pessoal. Não tome decisões baseadas apenas no seu gosto pessoal. Eu gosto disso e pronto. Não pode ser. Nós temos que ter maturidade para tomarmos as nossas decisões. Portanto, gosto pessoal, tome cuidado com isso. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, em relação às decisões que nós tomamos durante toda a jornada da nossa vida. Segundo fator é a influência de outros. E aqui eu quero chamar a sua atenção. É perigosíssimo nós tomarmos decisões baseadas nas influências de outros. O que isso significa? Que muitos de nós, em vez de pensarmos, analisarmos, considerarmos, nos enchermos de conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, ou de princípios e valores que podem nos ajudar, a gente quer viver segundo aquilo que nos falaram. Tome cuidado com a influência de outros. Há pessoas que tomam decisões assim: não, me falaram que isso é melhor, que isso é bom, aquele trabalho, aquele emprego, aquele curso. Na verdade, nem sempre o que é bom para os outros é bom para nós. Talvez seja bom para o teu irmão, para a tua irmã, mas talvez não seja bom para você. Talvez seja bom para o teu vizinho, mas talvez não seja bom para você. Então tome cuidado com a influência de outros. Nós não podemos tomar decisões baseadas simplesmente na influência de outras pessoas. Esse é o segundo fator. O terceiro fator é o cuidado que nós temos que ver com as decisões tomadas por aquilo que nós enxergamos, por aquilo que os nossos olhos veem. Veja o exemplo de Ló. A Bíblia diz que Ló, ao ser colocado diante desse momento crucial da sua vida, momento em que ele tinha que tomar uma decisão para onde ir, onde morar, onde levar a sua família,
A Bíblia diz que ele olhou para a campina da região de Sodoma e Gomorra. E aquela região era muito bonita. E a Bíblia diz que ele resolveu morar naquela região. Ora, ali estavam cidades como Sodoma e Gomorra. E talvez você já conheça a história das cidades. Eram cidades marcadas pelo pecado, pela promiscuidade, pelo engano, pela mentira, né? Eram cidades que não tinham princípios e valores estabelecidos. E foi a região que Ló escolheu para viver, para levar a sua família. Por que ele escolheu aquela região? Porque ele viu, diz o texto aqui no versículo 10, que era como o jardim do Senhor. Era uma terra bonita de se ver. Ele tomou a decisão de viver naquele lugar por aquilo que seus olhos viram. Então tome cuidado, porque os nossos olhos às vezes nos enganam. A gente vê bonito, belo. Eu estou me referindo também, por exemplo, a uma questão primordial. Alguém que você vai namorar. Conhecer um rapaz, uma moça, não vá apenas pela aparência física. Talvez essa moça bonita, de rosto, de corpo, talvez não seja a melhor companhia para você. Talvez não seja a melhor namorada, a melhor esposa. E talvez esse rapaz, talvez você fale, puxa, mas ele é bonito, tem um cabelo assim, tem os olhos assados, ele é forte, ele é sarado. E talvez não seja uma pessoa adequada para você. Analise o caráter. Analise princípios, os valores, como esta pessoa. Então, tome cuidado com as suas decisões em relação a esse terceiro fator, aquilo que você está vendo. Tome cuidado, não tome uma decisão apenas por aquilo que você está enxergando, mas você deve aprofundar-se um pouquinho mais. Eu falei de 3 perigos, mas eu quero também falar do histórico. Queridos, muitos de nós tomamos decisões baseados e fundamentados naquilo que a gente viveu. Há pessoas carentes, há pessoas machucadas, feridas, por fatos que aconteceram no passado. E, infelizmente, esses fatos, essas sequelas, essas feridas emocionais afetam as suas decisões. Então, tome cuidado com isso. Não tome decisões baseadas no histórico, naquilo que você sofreu, naquilo que você padeceu, porque talvez não seja a melhor decisão. Então, não tome decisões baseadas apenas naquilo que você já viveu. Tome cuidado com esse fator. Talvez você me pergunte, mas poxa vida, Pastor Araújo, como eu devo tomar as minhas decisões? Se eu não devo tomar decisões apenas pelo gosto pessoal, se eu não devo tomar decisões pela influência de outros, eu não devo tomar decisões por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que eu vejo, se eu não devo tomar minhas decisões por aquilo que eu já passei, pelo histórico, como eu devo tomar as minhas decisões? Ora, é justamente sobre isso que Deus quer nos ensinar hoje. Primeira coisa que deve nos auxiliar, que deve fazer parte das nossas vidas, das nossas tomadas de decisões. Nós temos que ter conhecimento. A Bíblia diz que em um determinado momento Jesus estava com vários discípulos e dentre eles haviam os 12 discípulos mais próximos a ele. E quando Jesus começou a ensinar sobre perdão, sobre outros valores do reino de Deus, a Bíblia diz que muitos discípulos abandonaram Jesus, deixaram de segui-lo. E Jesus então virou-se para os 12 discípulos e disse a eles, vocês também não vão embora? E Pedro lhes respondeu, Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Para quem nós iremos? E a Bíblia diz que Pedro declarou também, nós cremos e conhecemos que tu és o Filho de Deus, o Santo de Deus. Veja bem, queridos, que 2 coisas influenciaram a decisão de Pedro e dos outros discípulos de continuarem seguindo a Jesus. Quais foram os 2 fatores? Primeiro, eles conheciam quem era Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. Então, o primeiro fator que devemos abraçar, que devemos deixar determinante em nossas vidas durante a tomada de decisões, o nosso conhecimento. Nós temos que conhecer a Deus, temos que conhecer a sua palavra, temos que conhecer os seus princípios, os seus valores, temos que ter conhecimento como um todo da situação em que nós estamos vivendo. Então, primeiro fator, conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, conhecimento da sua vontade, conhecimento dos valores e princípios e conhecimento como um todo de tudo aquilo que está envolvendo aquela situação para a qual nós vamos tomar uma decisão. E o segundo fator é a fé. Sim, você deve crer em Deus. Ao tomar as suas decisões, você não pode tomar uma decisão movido pela dúvida, pela incredulidade, não. Você deve ter fé. A Bíblia diz que Pedro declarou, nós cremos.
Você deve crer em Deus. Crer que Deus estará com você. Crer que Deus te guardará, te protegerá. Crer que Deus, talvez você não tome a melhor decisão, mas se você tiver os princípios da palavra, a motivação correta no teu coração, aí na tua vida, e você crê que Deus, Ele vai te honrar, que Deus vai te abençoar, que Deus estará contigo, você tomará a melhor decisão. Portanto, eu queria chamar a atenção mais uma vez, 2 fatores que devem estar presentes em nossas vidas. A palavra de Deus, o conhecimento. Conhecimento de quem Deus é. Que Deus é nosso Deus, não é apenas o Deus do fulano, do beltrano, mas Deus, Ele quer ser o teu Deus e quer que você tenha essa convicção, essa certeza de que Deus é o teu Deus, teu Senhor. Ele é dono da tua vida, Ele te ama, Ele te escolheu para que você seja alguém feliz, alguém realizado. Então você tem que ter este conhecimento, deve reter este conhecimento. Essa certeza, essa convicção, este conhecimento, esta verdade deve estar presente na tua mente, no teu coração. E você deve crer que Deus te ama, que Deus estará com você, que Deus, Ele vai te guardar, vai te proteger, Ele vai te capacitar sempre a tomar a melhor decisão. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões, levadas ou conduzidas pela ansiedade, pela preocupação, não. Mas tome decisões baseadas no conhecimento de quem Deus é, da palavra de Deus e também na tua fé. Eu quero orar por você que está me assistindo. Talvez você esteja em casa e diante de uma situação que você tem que tomar uma decisão. Você vai casar, você vai mudar, você vai trabalhar aonde? Muitas decisões nós tomamos todos os dias, todas as semanas, umas mais importantes, outras com menos importância, mas na verdade todas as decisões, elas vão refletir nas nossas vidas, no nosso futuro. Eu quero orar por você que está me assistindo, por você homem, por você mulher, por você jovem, para que Deus te capacite a viver pela fé e pela fé tomar decisões. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento, eu coloco, Pai, a vida daqueles que estão me assistindo em Tuas mãos, Pai. Pai, nesta manhã nós aprendemos sobre decisões, Senhor. E é tão difícil, Pai, muitas vezes tão difícil tomar as decisões que nós sabemos que vão influenciar o restante das nossas vidas, Pai. Decisões que vão decidir, Pai, não apenas o hoje, mas a eternidade, Pai. Pai querido, que aqueles que não decidiram por Cristo Jesus tenham uma experiência contigo nesta manhã. Que decidam a vida e não a morte, que decidam pela paz e não pela guerra. Pai querido, em nome de Jesus eu oro por cada homem, por cada mulher que está me assistindo neste momento, Pai. Que a Tua palavra ministrada toque agora em cada coração, toque em cada mente, Pai. Ó Deus, que caia por terra, Senhor, todo histórico, Deus, de sequelas, de feridas, Pai, que tem influenciado de maneira negativa, Senhor, as decisões que estão sendo tomadas, Pai. Pai querido, dá sobriedade, maturidade, Deus, a cada jovem, a cada homem, a cada mulher, Pai. Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada um daqueles que estão me assistindo e que sejam iluminados pelo Teu Espírito, Pai, para tomarem cada decisão. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo e por aquilo que vai fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos nos encontrar no próximo programa. Inclusive, eu quero te lembrar que nós vamos ter a segunda parte da entrevista do Regis Danese. Nós assistimos a primeira parte agora há pouco. A Ana Paula entrevistou o Regis Danese lá em Taquaritinga. Foi um evento tremendo. E a segunda parte você vai assistir no próximo programa. Portanto, não deixe de participar conosco desses programas. Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão para o nosso programa, mande um e-mail. contato@comunidadeboasnovas.org. Nós estaremos respondendo você com muita alegria, com muito carinho. Eu desejo que o coração de Deus realmente se manifeste, libere sobre a tua vida cada dia uma nova palavra. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, em nome de Jesus, e que as tuas decisões sejam tomadas segundo o coração de Deus. Que você seja cheio da palavra, cheio de fé, e desfrute a vida que Deus preparou para você. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa.